Lixo nuclear, também denominado lixo atômico, é todo resíduo proveniente de processos nucleares, ou seja, os materiais radioativos produzidos por usinas nucleares e laboratórios de exames clínicos que não têm mais um propósito prático. Este lixo é produzido por diversas fontes, sendo as principais usinas nucleares, armas nucleares e laboratórios de exames clínicos. O lixo nas usinas nucleares é produzido após o processo de fissão nuclear e após o processo de divisão do núcleo de um elemento químico pesado em outros dois elementos mais leves e de massa aproximada. Nas armas nucleares, vários resíduos nucleares são gerados, tanto na fabricação, manutenção ou desativação desse tipo de arma. Já nos laboratórios de exames clínicos, alguns instrumentos de exames médicos usam produtos radioativos, como por exemplo as máquinas de radioterapia. A composição média do lixo nuclear é de aproximadamente 92,5% de urânio, 1,3% de plutônio, 0,1% de outros actinídeos e 4,2% de produtos de fissão nuclear. Cerca de 1% deste resíduo consiste em isótopos de vida longa, como o telúrio 99 e estanho 126. Já isótopos de vida mais curta, como o estrôncio 90 e o césio 137, constituem 0,9%. O lixo que sai de um reator nuclear pode ser classificado de três formas: lixo de baixo nível de radiação, lixo de nível intermediário de radiação e lixo de alto nível de radiação. O de baixo nível é o lixo nuclear de vida curta, com baixa radioatividade. Alguns exemplos são roupa protetora contaminada e alguns equipamentos de hospitais, fábricas, universidades e indústrias de energia nuclear. O lixo de nível intermediário de radiação é o lixo nuclear de maior volume, incluindo os equipamentos usados, frascos de transporte e lama radioativa de usinas nucleares, de fábricas de processamento de combustíveis e unidades que fabricam armas nucleares. Já o lixo de alto nível de radiação é o lixo nuclear de alto poder radioativo, que inclui os combustíveis sólidos e líquidos utilizados nas indústrias de energia nuclear. O lixo nuclear pode levar de 50 a 100 anos para se decompor. O contato do ser humano com esse tipo de lixo pode ter como consequência o desenvolvimento de várias doenças, sendo o câncer a principal. Além disto, quando os isótopos de urânio passam pelo processo de fissão nuclear, se desintegram e passam a emitir radiações gama. Os raios gama são extremamente nocivos à saúde, porque possuem um grande poder de penetração. Eles invadem as células do organismo e podem levar até a morte. Uma pequena quantidade de lixo radioativo é suficiente para tornar um terreno impróprio para o cultivo, uma vez que os alimentos plantados em solo contaminado carregam as características do ambiente, podendo contaminar os animais e seres humanos. Além disso, quando descartado em mares e oceanos, o lixo radioativo pode provocar a morte imediata de várias espécies marinhas, e assim desequilibrando o ecossistema como um todo. Dentre os acidentes nucleares que já aconteceram no Brasil, pode-se citar o acidente com Césio 137 em Goiás. Em 13 de setembro de 1987, foi encontrado em Goiânia um aparelho de radioterapia abandonado que continha uma fonte de cloreto de césio do Instituto Goiano de Radioterapia. A cápsula com cloreto de césio foi aberta e vendida a um ferro velho. Atraídas pela luminescência do césio, adultos e crianças o manipularam e distribuíram entre parentes e amigos. Um complexo encadeamento de fatos resultou na contaminação de 3 depósitos de ferro velho, um quintal e diversas residências e locais públicos. A cápsula e seus fragmentos foram manipulados a céu aberto, o que contaminou diretamente o solo. Os primeiros sintomas da contaminação, náuseas, vômitos, tontura, diarreia, apareceram algumas horas após o contato com o material.
As pessoas procuravam farmácias e hospitais e eram medicadas como vítimas de alguma doença infectocontagiosa. Depois, o acidente foi descoberto e uma verdadeira operação de guerra foi montada para tentar descontaminar Goiânia. Criou-se um repositório, um local onde os rejeitos nucleares da catástrofe foram armazenados. Este local é afastado da cidade e o lixo radioativo foi soterrado a uma grande profundidade. Como consequência dessa catástrofe, cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes pela contaminação, decorrente de câncer e outros problemas, e cerca de 1.600 tenham sido afetadas diariamente. O lixo nuclear deve ser tratado com o máximo de rigor e de cuidado, seguindo várias normas de segurança internacionais. Todo tipo de lixo nuclear deve ser transportado e depositado em locais adequados. Caso contrário, passa a representar um grande perigo para os seres vivos que entram em contato com esses dejetos. Quando não há um processo correto de eliminação desse tipo de lixo, acontece a poluição nuclear, que pode levar ao isolamento total da área contaminada com o material radioativo. O processo correto de eliminação do lixo nuclear passa por várias etapas. Primeiro, deve-se armazenar o resíduo em recipientes próprios e descartados em tumbas, revestidas de concreto com normalmente 800 metros de profundidade. Depois o lixo deve ficar confinado por um longo período, que vai de 50 a 300 anos, até que perca toda a sua radioatividade e deixe de ser uma ameaça para o meio ambiente. Hoje em dia, é produzido muito lixo radioativo. Só os Estados Unidos produzem cerca de 2.000 toneladas de lixo radioativo por ano. Tendo isso em vista, pesquisadores vão atrás de soluções para conter tal problema. Um grupo de cientistas americanos tentaram espécies de fungos para conter a radiação, e durante esse experimento encontraram a Rhodoturla taiwanensis, um tipo de fungo que tolera altos níveis de radiação e tem certa afinidade pelo lixo radioativo. E, se colocado em direto, o fungo cresce e forma um biofilme que envolve o material, impedindo que ele se espalhe. Segundo os cientistas, ele pode ser usado em depósitos de resíduos nucleares como barreira de segurança contra eventuais vazamentos. Na década de 70 e 80, a NASA estudou enviar o lixo nuclear ao espaço, porém desistiu da alternativa, pois havia o risco de acidente, onde se algum erro no lançamento de nave espacial poderia ocorrer a dispersão de radiação no céu, havendo grande escala de contaminação. Além disso, estudantes da Universidade de Toronto, no Canadá, avaliaram que, para mandar todo o lixo nuclear presente na Terra em 2016, iria ser necessário gastar 500 trilhões de dólares em viagens espaciais, o que é mais de 6 vezes mais do que o PIB mundial de 2017.